A paz e a graça, meus irmãos, tudo bem? Pai do Senhor. Sou aqui a Princesa Suzane pra gente fazer mais um vídeo e conversar com vocês sobre um assunto bem interessante também, né, Pri? É, Vamos ler? eu quero ler em 1 João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É João capítulo 1, versículo 17. De novo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Ô, bem, tem uma diferença. Tem, A graça e a verdade vieram por Jesus. E a Por que lei foi que- dada por Moisés. Porque Cristo, ele veio para os seus e os seus não receberam. E todos aqueles que recebem Cristo têm a verdade. Tem. Porque está em Cristo. Né? Por isso que ele se tornou o caminho, a verdade e a vida. Mas quando a lei foi dada para Moisés, é para o povo judeu. No Né? Antigo Testamento, né? E todos aqueles que são lá da lei, eles têm que ser judeu. Isso. Né? Nós cristãos, se nós queremos obedecer à lei, nós temos que se tornar judeu. E judeu, né, é os que guardam a lei. Nós não, porque nós estamos em Cristo. É uma diferença enorme, gigante. Enorme, Que tem várias informações na Bíblia sobre isso. Mas tem uma religião Bia, que quer guardar o sábado, quer observar as questões da lei. Só que eles não entendem. Romanos capítulo 7. Eles não interpretam a questão, Pri, que Paulo, ele fala sobre o capítulo 6 ou o capítulo 7, né? Que ele fala sobre, tudo, Romanos 5, 6, 7, 8 e vai, Todos falam, né? né? Todos falam algo lógico. E tem uma passagem ali que ele desenha a questão. Ele desenha dizendo assim, ó: se você foi casado com esse pela lei, você vai ser adúltera se for desse outro. Esse outro marido. Por isso, meus irmãos, vós estáis livres da lei para servir a Cristo, para ser de outro marido. Ele fala bem assim, ele desenha. Explica. Paulo desenha a questão de lei e graça. E deixa Você bem não explicadinho. pode ser desse marido da lei, porque vivendo marido, né, você será chamado adúltera se for de outro. Mas morrendo essa lei, tem que morrer para a lei para servir a Cristo. Porque Paulo desenha bem essa questão. E eles querem estar na lei e estar em Cristo. E Isso voltar tem ao lógica. Antigo Testamento, né? E não dá. Não tem como. Ele sabe que não consegue cumprir a lei. Sabendo disso, ainda peco sobre isso. Tem um texto que eu gravei isso há mais de 10 anos. Porque é um texto que foi muito bem colocado na época, quando eles queriam defender a lei, o dízimo pela lei. E eu citei esse texto e deixa eu citar de novo. É Tito, capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. Não entre em questões loucas, genealogias e contenda e nos debates acerca da lei. Olha só, debate acerca da lei. Da lei. Porque são coisas inúteis e vãs. Olha o que Paulo está falando a Tito. São coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Não, olha o que Olha Paulo o está texto, né? desenhando. Bah. Gente, é incrível, não é? Mas as pessoas querem estar lá pela lei, fazer Se tu- sacrifícios. Se tu se justificar pela lei, tu já tá sendo condenado por ela mesma, né? E o que significa assim, justificar pela lei? Eu me justifico pela lei porque eu pago o dízimo pela lei, eu obedeço o sacerdócio pela lei, eu sirvo o templo pela lei. Bah. Pensa bem o pecado acumulado que essa galera não tem, Nossa. né? Isso é condenável. Nossa, meu Deus. Porque quem veja o filme do apóstolo Paulo, É né? forte, né? Nossa, Entende aquele muita filme coisa. lá, Alex, mas é um filme, não, baseado na Bíblia, Na né, Bíblia, irmão? é verdade. Né? Até a gente pode até deixar ali o link desse filme. Mano, mas mostra a força romana. Né? Mostra a perseguição que Paulo passou. Dizia que ele pregava contra a lei, contra o templo. Não, porque ele recebeu a graça de Deus e foi pregar a verdade. E os próprios pessoal do templo perseguiam e queriam matar Paulo. Como mataram Estevão. Né? Mataram Estevão, Alex. Quem matou Estevão? O pessoal do templo. O sacerdote mandou matar Estevão. O sacerdote decretou a morte de Paulo também. Nossa. Só porque eles não conseguiam matar, porque, né, Deus guardava Paulo porque tinha que ir pra Roma pra pregar pros romanos. Nossa. E lá os romanos depois Forte. acabaram matando Paulo e a Pedro. Ô Pri, os romanos mataram Pedro e Paulo. E além de matar Pedro, ficaram com a herança. Eles diziam assim, ó, nós somos sucessores de Pedro. Também mataram o homem, né, irmão? Barbaridade. Eles mataram a Pedro e diziam assim, ó, somos sucessor de Pedro. Não, é demais. Barbaridade. Essa história religiosa é muito... É complicada, né? É cheia assim de coisas erradas e mortes dos cristãos que tomaram posse. Lembra que Jesus falou sobre essas coisas? Olha, eles vão observar o herdeiro.
matamos o herdeiro e ficamos com a herança. Jesus, ele profetizou isso aí. E é o que eles fazem hoje. E é verdade, Jesus pagou um preço, mataram ele e hoje eles querem ficar com a herança de Cristo. Vem que aqui é o templo, vem que aqui Jesus está aqui. Vem que Jesus está aqui que nós só queremos, ó. É isso. Mas voltando no texto, que a gente fugiu totalmente, né? Ali, Pri, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, pro povo judeu. Os gentios não tinha aquela lei, sabia? Era o povo considerado pagão. Era o povo pagão. Aí os judeus, se você quisesse servir a lei deles, você tinha que se tornar judeu, lá com o povo deles. Senão você não obedeceria, você era um povo rejeitado, vamos dizer assim. Por isso que Jesus não veio pra nós. Por isso que o batismo de João não era para os gentios, era só para os judeus, para arrependimento de pecado dos judeus, não tinha nada a ver com a igreja. Entende? Por isso que troca tudo, essa questão de batismo, de templo. Hoje nós passamos a ser o templo, a igreja viva de Cristo. É verdade, né? É bem interessante essas questões. E a Bíblia fala um texto ali bem interessante, né? Que se a gente quiser se justificar pela lei da graça, tem descaído, né? Vós que justificais pela lei da graça, tem o Gálatas capítulo 5. Nossa, é muito forte a questão. Da graça a gente já cai, né? Se você justificar que é pagadismo, né, que é atrás de sacerdote, essas coisas de templo, você tem caído da graça. Nossa, é cada texto, cada paulada, muito né? texto bom. Em Hebreus tem bastante coisa também interessante, importante, né? Muita coisa interessante ali. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nossa, é muito texto, muito texto. A Bíblia é clara em dizer, né, que a gente não pode pegar nada que for do Antigo Testamento, né? Como agora a gente está na graça, a gente tem que servir totalmente a graça porque a verdade de Cristo, veio, né? Que a verdadeira graça é Cristo, né? Porque Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A graça e a verdade vai por Jesus Cristo. E essa verdade está nele. Ele é a verdade. Se eu estou em Cristo, eu não sou agora praticante da lei. Por isso que Paulo e Pedro brigavam muito sobre essa questão. Paulo veio dizer que era para pregar para o gentil, sim. E não precisava guardar, não. Daí uma coisa interessante agora. Presta atenção nessa. Que uma vez, alguém falou alguma coisa e eu, peguei a charada deles. Porque assim, ó, a lei existe. Não é tirado um J e um tio da lei. Não pode. Jesus também falou que não pode. Só que essa lei foi colocada no teu coração, princesa. Sabe por quê? Porque em Cristo, quando tu ama o teu próximo a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo a ti mesmo, essa é toda a lei. Essa lei está em ti, sabe por quê? Porque Paulo também ensina lá em Romanos. Ele fala assim, ó. Porque essa lei foi posta no seu coração para que não pequeis. Por isso que Paulo fala assim, ó, naturalmente, presta atenção no que Paulo fala. Naturalmente eles cumprem a lei. Eles naturalmente estão cumprindo a lei. E aí Paulo e Pedro queriam falar sobre essas coisas. Aí Paulo diz, olha, naturalmente, quando eles se convertem a Cristo, eles estão guardando a lei, sem observar a lei, porque a lei está dentro do coração deles. Para eles não pecarem. Paulo desenha. É incrível. Paulo desenha. Gente, a gente não tá lá observando a lei porque não pode. Porque a lei faz você pecar. Não cobiçarás. O que é cobiçar? Vai cobiçar. Já vai cobiçar. É que a gente fala uma questão assim também, né, Pri? Dizendo que não fumarás. O que é não fumarás? Vamos ver o que é. Daí a concupiscência é o fumo. Não pode. Aí era isso. Ele dizia assim, ó, se você pensar, que nem Paulo diz assim, ó. Por quê? Eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Isso é óbvio, Paulo desenha as coisas. É verdade. Se não tivesse escrito, tu não saberia o que era aquilo, né? Por isso que, naturalmente, nós, pela graça... Porque o que Cristo falou em Romanos capítulo 8, que é bem interessante, né? Que ele fala também assim, que o Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Essa vida que é em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque eu ando, princesinha, em espírito. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Não, gente, Paulo desenha. É incrível o que Paulo fala. É verdade. Aí pegando a lógica dele, você cumpre naturalmente. Sabe por quê? Presta atenção os adventistas que vão acompanhar esse vídeo. Eles falam assim, ó. Se a lei foi abolida, então, vocês podem matar. Vocês podem não sei o quê. Vocês podem não sei o quê. Seu irmão... A gente, quando está em Cristo, naturalmente a gente já está cumprindo a lei, irmão. Sem observar ela, porque eu estou em Cristo, eu amo o próximo a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Essa lei, para eles não entenderem, para agora Paulo vai explicar para eles, essa lei foi colocada em nossos corações, para que não pecar, para a gente não pecar. Mas a gente não observa? Não, porque a gente anda em espírito. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E a maior lei que ficou basicamente amarás o próximo como a ti mesmo. Se tu amar, tu vai cumprir toda a lei, basicamente, né? Porque se tu amar o teu próximo, tu não vai querer fazer nenhum mal, tu não vai fazer algo que
tu poderia fazer pra ti. Tu vai querer sempre o bem, né? Porque o Espírito de vida em Jesus Cristo nos livrou disso e Ele nos deu vida, né? E nos deu em espírito, pra gente viver em espírito e não na velhice da letra. Olha o que Paulo desenha de novo, olha os versículos, vem, né? Porque tu tem que andar em espírito, né? Para não cumprir a concupiscência. Porque as concupiscências e a lei dizendo não cobiçarás, essa concupiscência veio porque a letra tá falando, mas essas leis foram colocadas no meu coração para mim não observar ela, porque ô meu irmão, as leis foram colocadas aqui. Aí tu pegou assim, então pode? Meu irmão, eu ando em espírito, eu não cumpro as concupiscências que tá lá. Eu não cumpro, né? Eu não observo para ela não vir até mim e não me contaminar. Porque eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Paulo desenha as questões. Desenha, né? Por isso que Jesus veio e nos deu essa graça. Andar em espírito. Né? Tem que andar em espírito. Para não cumprir as questões da lei. É verdade, né? Porque a letra cobiça contra o espírito. Né? Não, é incrível, é incrível. Paulo desenha algo bem interessante ali. Mas a pessoa tem que raciocinar. É verdade. Não, o livro de Romanos, Gálatas ali é tremendo, tremendo. É só ler, né? A palavra tá aqui, né? É só a pessoa ler, né? É incrível, né, Pri? É. Ô, Pri, pega lá o último texto lá em Gálatas capítulo 2 no final lá. Só pra gente falar o que na época eles falavam assim, mas vocês têm que cumprir o dízimo pela lei, porque pela lei, né, está escrito assim e tal. Aí entra uma questão interessante porque pega a questão religiosa e não bíblica. Porque a Bíblia vai falar algo, Paulo vai desenhar um cenário, né, perfeito, né, para a pessoa não errar. O que ele fala, Pri? Lá no... aí, né? Não aniquilo, Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu. Debaute. Morreu em vão, né? Então, se a justiça provém lá da lei, então Cristo morreu em vão. Alex, mas eu tenho que cumprir a lei. Não, irmão, essa lei tá dentro de mim, eu não preciso lá observar ela, porque eu não... Olha só. Então pode matar... Você não... Quem é que tá matando, irmão? Não pode matar, irmão, porque a gente anda em espírito, a gente ama o nosso próximo como a si mesmo. É isso que eles não entendem. Aí o texto, Pri, não aniquilou a graça de Deus, porque se a justiça, ela veio de lá, então Jesus morreu em vão, porque não adiantou nada. Mas por isso que a graça veio, e nós temos que andar em espírito, para não cumprir aquelas ordenanças, irmão. Não observar ela, mas a gente cumpre naturalmente, porque isso foi colocado no nosso coração. É verdade. É isso, princesa? É isso. Então, a lei veio por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E nós temos que estar em Cristo e não na lei. Cuidado com a lei do dízimo. Cuidado com a lei do sacerdócio e de templos por aí. Cuidado para não pecar. Ficar pecando contra Deus. Porque só existe um templo de Deus. E esse templo não é construído. Não. Porque lá, Pri, quando Estevão falou assim, ó, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos humanas, o sacerdote mandou matar. E esse templo foi destruído. E Jesus disse que iria ser destruído para Deus habitar aqui, ó. O santo dos santos não existe mais porque Deus habita aqui, ó. Nos santos, né? Meu irmão. Nós somos os santos da Bíblia. Nós somos a geração eleita, o povo, o sacerdócio real, né? A nação santa, para anunciar a verdade dele. É verdade. Amém? Amém. Deus abençoe, meus irmãos.